Olá amigos do canal Mucho com Bastante. Depois de um tempo sem colocar vídeo, vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre autorização de residência, né? Hoje estaremos falando sobre a notificação, o que é essa notificação, né? O que fala a lei de imigração sobre ela, né? E da nova portaria da Polícia Federal, né? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Se vocês desejarem, podem aumentar a velocidade de reprodução, mas é que o assunto é um pouquinho longo e hoje eu vou estar sendo um pouquinho mais técnico. Até deixei impresso aqui, né, a lei de imigração e essa portaria para poder estar citando para vocês, né? E vamos lá. Primeiramente, queria falar sobre essa notificação. Bem, nós também não sabíamos o que era notificação até estar na Polícia Federal, né? Nós fizemos o agendamento, como foi falado no vídeo anterior, e após estar com esse agendamento e comparecer lá, nós estávamos aguardando a nossa vez. Vi até que o agente da Polícia Federal, ele chamou um rapaz, né? E eu vi a advogada dele falando, né? E o agente perguntou para ele, mas ele tá com a notificação? Eu fiquei pensando, que notificação é essa, né? Parecia que ele estava fazendo o mesmo processo que a Alice. Enfim, não dei muita atenção. Quando chegou a nossa vez, né? O agente olhou nossa documentação, aí pegou o visto, assim, olhou. Falei, Alice, já passou do seu prazo, né, de estadia no Brasil, você está com a notificação, né? Eu perguntei, que notificação é essa, né? Não, tem que fazer a notificação por causa do prazo, né? Mas aguarda um minutinho aí, presta aqui seu passaporte, que eu vou dar uma olhadinha lá para ver se precisa ou não da notificação, né? E se precisar eu já vejo isso para vocês, né? Aí ele pegou o passaporte e foi lá na sala dele, né? E por dentro eu já estava até me sentindo um pouco tranquilo, né? Porque ele falou, se der eu já faço até aqui para vocês. Eu pensei, pô, pelo menos vai ser uma coisa que não vou me mandar para lugar nenhum, não falou de pagar taxa nenhuma, né? Não sei o que é isso, mas enfim. Aí demorou um tempo, né? Aí trouxe o passaporte de volta. Aí falou, nós precisamos fazer notificação, mas já está aqui feito, né? E agora já pode dar entrada no processo, né? Do visto de residência. Só que, meus amigos, se vocês estão pensando que o mesmo que eu pensei, né, bem, se já está tudo aqui, então devolvo para ele, já está aqui. Não, não é assim. O serviço que a gente agendou, né, já foi usado ali. Por exemplo, a gente agendou para ser atendido, né, o atendimento era para dar entrada no visto. Só que então o atendimento foi usado para fazer notificação. Então, agora sim estava com o documento correto, mas teria que agendar uma outra data. Enfim, o que é essa notificação? Né, eu vou estar deixando um espacinho aqui na edição do vídeo para vocês verem. É um carimbo, né, no passaporte, né, dizendo que a pessoa tem 60 dias úteis para deixar o país. No caso é para deixar o país ou regularizar a sua situação na Polícia Federal, né? E além desse carimbo que eu mostrei, vocês podem dar pausa aí no vídeo, tem um papel também, que é a notificação do documento, né? Você tem o carimbo no passaporte, mas você também tem esse papel. Enfim, é um documento a mais, no final das contas, que você tem que estar ali, né? E a partir daquele momento que você foi notificado, né, se você estava em situação irregular, né, igual estava ali, você tinha inspirado por poucos dias, né, o prazo dos 90 dias do visto de turismo, né, mas não importa se é 1 ou se é 100 dias, estava em situação irregular. Então, a partir daquele momento, é como se fosse um visto de mais 60 dias, por assim dizer, entre aspas, né? E assim ela já estava em situação regular para poder dar entrada, né? E depois disso, né, a próxima vez que a gente compareceu à Polícia Federal, de fato, já estávamos com a documentação toda correta, dentro dos 60 dias da notificação e conseguimos, né? Então vamos falar um vídeo a mais sobre isso, quando foi a vez que realmente conseguimos dar entrada na documentação. E o motivo de eu ter imprimido esses papéis, né, é para estar falando justamente um pouco na teoria do que é essa notificação, né? Como normalmente é tratado essa questão do estrangeiro estar ilegal no país, né? E como está sendo agora com relação à pandemia. Por isso que eu falei que o vídeo ia ficar um pouco mais longo, né? Então eu estou aqui impresso com a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Imigração. Eu imprimi aqui o artigo 50,
o parágrafo primeiro, né, ele diz sobre a deportação, ele fala da notificação, né? Ele diz assim, ó, a deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, a pessoa que será deportada, né, da qual constem expressamente irregularidades verificadas e o prazo para regularização não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, bem aqui o que eu falei, está escrito aqui na lei, né? A notificação é dada ao estrangeiro para que ele possa deixar o país ou verificar, regularizar a sua situação, né? Então ele tem esse prazo para poder resolver essa situação, né? E quando o estrangeiro ele está ilegal no país, né? Passou dias, a gente está falando de ilegal na situação de, eu estou tratando nesse vídeo, até deixar especificamente nesse ponto, eu falo de estar em situação irregular, não é ilegal, ele está em situação irregular, pois ele ultrapassou os dias que o visto dele lhe concedia, né? Então ele sofre as sanções da lei, né? E aqui já no capítulo 9 dessa mesma lei, aqui no artigo 108, ele vem falando das multas, os valores das multas que serão aplicadas, e o artigo 109 vem falando aqui de cada situação. Então vou ler o artigo 109, que ele fala assim, ó, sobre o caso específico que a gente está tratando nesse vídeo, sobre o estrangeiro que excedeu os dias que foi lhe concedido e está em situação irregular no país. Então ele fala aqui sobre permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação migratória, né? Qual é a sanção? Qual a penalidade? Multa por dia de excesso e deportação caso não saia do país ou regularize sua situação migratória no prazo fixado. Então, para o estrangeiro que está em situação irregular, né, ele tem que pagar a multa e será deportado se não resolver a sua situação, né? Falando da multa, né, essa situação de estar um prazo além do que lhe foi concedido é uma das piores em relação a valores, porque a interpretação do artigo 108 pode ser levado muito a sério, porque diz assim, ó, o valor mínimo individualizável de R$100, né, e o inciso 5º diz, né, que o valor mínimo dessa multa é de R$100 e o máximo de R$10.000. Então, um valor mínimo de 100 e o máximo de 10 mil da multa. Mas reparem que quando eu falei aqui agora há pouco, eu falei que a multa é multa por dia de excesso. Então, nesse tipo de situação aqui, cada dia de excesso pode ser aplicada uma multa de R$100, né? Então, tem situações de estrangeiros que devem até o valor máximo que a lei permite de R$10.000, né? E vamos combinar que R$10.000 para quem está começando uma vida nova, para um imigrante, não é uma coisa fácil de se conseguir, né? Em um vídeo posterior, né, eu poderia estar falando dessa situação, né, de pessoas que recorrem a esse valor, né, pois até o parágrafo único aqui do artigo 110, ele diz, né, que serão respeitados o contraditório, ampla defesa, garantia de recurso, assim como a situação, olha a parte interessante, de hipossuficiência do imigrante. Então, quando a pessoa não tem condições, normalmente ela recorre a isso, né, de que a lei deve levar em consideração a situação de hipossuficiência do imigrante, né? Mas essas situações normais que estamos falando, não em situações de pandemia, né? A parte, né, que a gente fala do Ministério de Justiça e Segurança Pública, bem como a Polícia Federal, eles têm tido um bom senso com relação à pandemia, em visto de que está difícil conseguir os documentos, está difícil voltar para o país de origem, né? Tá quase impossível para algumas pessoas fazer o agendamento no site da Polícia Federal. Então, tem sido compreensível nessa situação, e justamente por isso que eu não vou estar falando de casos anteriores, eu vou estar falando de situações que estão acontecendo aqui durante a pandemia, né? Que é sobre isso que essa portaria 25 e 21 vem falando, que eu vou ler para a gente agora.
Ela diz assim, ó, considerando a subsistência do cenário que justificou a edição da portaria, né? Quando fala da situação, né, do cenário, está falando da pandemia, né? E levando em conta a estimativa de ainda existir um número expressivo de imigrantes pendentes de regularização, né? Ou seja, essa portaria foi criada porque tá difícil ainda, tem muita gente que não está conseguindo nem agendar, então foi criado essa portaria, né? Então o artigo 1º vem falando: fica prorrogado até o dia 15 de março de 2022 o prazo para obtenção ou registro de autorização de residência e para registro de visto temporário dos estrangeiros cuja documentação migratória tenha expirado a partir de 16 de março de 2020, né? Então diz que o imigrante que se regularizar no prazo estabelecido, no caso até 15 de março de 2022, não sofrerá penalidade por atraso do registro ou excesso de permanência, né? E aqui até falando no inciso 2, né, no parágrafo 2, diz, né, que as infrações administrativas praticadas pelo imigrante contemplado neste artigo e ocorridas na data anterior a 16 de março, né, não se beneficiam da dispensa de penalidades. É interessante que essas penalidades vêm até citando aqui o artigo 109, do inciso 2, 3 e 4 da lei que a gente acabou de considerar, né? Então, tá aqui resumindo isso que eu acabei de ler, né? Tá dizendo que se você está em situação irregular, né, a partir de 16 de março de 2020 até o ano que vem, você está comprovadamente tentando regularizar a sua situação, mas não tem conseguido se apresentar, não conseguiu agendar, né, no site da Polícia Federal, ou deu problema nas datas do seu documento, né? Então você não terá que pagar nenhuma multa, nem sofrerá nenhum tipo de penalidade. Mas agora, atente-se ao parágrafo 3, que diz: aplica-se este artigo os imigrantes e visitantes que estejam com requerimento de autorização de residência e documento necessário, porém tenham conseguido agendamento, porém não tenham conseguido agendamento, né, de horário em razão das restrições locais da unidade de atendimento. Ou seja, o que esse parágrafo diz é que se aplica aos imigrantes que estão tentando, né? Falando grosseiramente assim, que estão tentando e não estão conseguindo. Se você entrou no país após o dia 16 de março de 2020, está de braços cruzados, não está tentando resolver a seu documento, não fez nenhum pré-cadastro no site da Polícia Federal, você vai perder o prazo e você vai ser aplicada a sanção, sim. Essa portaria veio para ajudar aqueles que estão tentando e não estão conseguindo em face de todo o transtorno que a pandemia tem causado, né? E aqui uma outra boa notícia que eu já falei acima, mas vou ler aqui na íntegra, né? Diz no artigo 3 que no processo de regularização migratória serão aceitos passaportes, documentos de identificação e certidão de antecedentes criminais expedidos no exterior expirados após 16 de março de 2020, desde que o imigrante tenha mantido residência em território nacional e procure regularizar-se até 15 de março de 2020, né? E o parágrafo único diz, né, que as viagens ao exterior cuja soma dos períodos de duração ultrapasse 30 dias impede a aplicação do disposto acima. Então, para aqueles estrangeiros, né, que chegaram aí depois do dia 16 de março de 2020, né, e o seu documento, seu passaporte, seja a certidão que for, perdeu a validade, não se preocupe, né, porque o documento será aceito. Mas olhem o parágrafo único: as viagens ao exterior que essa pessoa fizer não podem somar 30 dias, senão não será aceito, né? Isso realmente aconteceu assim, né, quando nós fizemos a verificação dos antecedentes penais da Alicia, né, teve os que ela pegou aqui no Brasil, mas o que ela trouxe da Nicarágua, né, eu perguntei
ao Senhor, né? Porque já tinha passado os 90 dias, né? Ele falou, não tem problema, a Alicia deixou o país nesses últimos... desde que ela chegou? Eu falei, não. Ele falou, não precisa não, até porque não tem nem como ela ter cometido crime se ela não deixou o país, né? Ele nem mencionou essa questão dessa portaria, né? Então, por esse vídeo é isso, né? Espero ter ajudado, né? Tô vendo nos comentários da nossa página do Facebook, do YouTube, muitas pessoas, principalmente do Facebook, algumas páginas de estrangeiro que eu estou, muitas pessoas com essa dúvida, né? O documento é aceito, não vai ser aceito, não estou conseguindo marcar, e agora? Vou perder o prazo. Então, espero ter ajudado bastante com essa informação, né? E no próximo vídeo, né, praticamente já falei tudo que você precisa, tudo que você vai passar nesse processo de imigração, né? Os próximos vídeos vão ser pequenos, adicionais. E como no próximo vídeo eu vou estar falando sobre como foi no dia que realmente a Alicia se apresentou na Polícia Federal, se eles fazem algum tipo de pergunta, como é que é, o que você vai esperar dali em diante, né? O que vai acontecer quando a documentação for aceita, né? A gente vai estar falando sobre isso, né? Então por esse vídeo é isso. Peço que, por gentileza, se você gostou desse vídeo, você dá um like no vídeo, que por gentileza você compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação do YouTube para você receber notificação quando tiver vídeo novo. E peço por gentileza também, se você está em algum grupo de estrangeiro, conhece uma pessoa que está numa situação assim, que vai viajar, vai tirar o visto, vai estar aqui, está resolvendo, está em grupo de estrangeiro no Facebook, no WhatsApp, que por favor compartilhe o link do canal, o link do vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, por esse vídeo é isso, um abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima.